Isso. Bem, irmãos, nós estamos na nossa terceira etapa, no terceiro culto da nossa conferência pela AMEN aqui, Associação de Missões Estrangeiras e Nacionais. Vou pedir aos meninos para ficarem de pé, a equipe. Ontem nós também tivemos aqui o Pedro e a Séfora, e hoje nós temos aqui o Rômulo, a Cíntia e o Marcos. E eles vão falar melhor durante o decorrer da programação, e eu quero convidar então o Marcos e passar a dirigência desse culto para ele. Boa noite, amada igreja. Quero convocar todos os irmãos a refletirem sobre essa semana, sobre o tema da nossa conferência, que é qual mesmo? E como ouvirão? Que é qual mesmo? Acho que agora vai sair perfeito. Qual é? E como ouvirão? Que os irmãos possam estar orando sobre esse tema e sobre tudo o que vocês ouviram e viram durante esse fim de semana. Mas orem, pedindo a Deus e clamando a Deus para que vocês mesmos sejam a resposta da oração. Ore a Deus: Senhor, levanta homens e mulheres para que os perdidos e as pessoas que estão em volta dessa igreja sejam alcançados, que o Evangelho seja pregado a eles, mas que vocês também clamem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Oremos. Pai santo e soberano, agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio da Tua palavra, agradecemos pela salvação, pela morte e ressurreição de Cristo que nos deu vida. Agradecemos pelo Teu amor, porque sabemos que não merecemos, mas o Senhor veio até nós. O Senhor nos amou primeiro, nos transformou em filhos, em servos, em homens e mulheres transformados. Antes nós éramos escravos dos nossos próprios pecados. Agora somos livres e temos relacionamento verdadeiro com o Senhor. Envia-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para pregar o Evangelho a toda criatura, que nós possamos não somente clamar por missionários, clamar por pessoas capacitadas, mas que nós mesmos possamos nos capacitar para levar a Tua palavra a toda criatura. Pai bendito, eu te peço por essa igreja, que o Senhor possa ser com ela, Senhor Deus, e transformá-la mais e mais, Senhor Deus, cada membro aqui presente é a semelhança do Teu Filho. Eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler capítulo 10, do verso 9 ao 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, do verso 9 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nesse momento eu convido o grupo de louvor, que vai nos trazer o cântico Mão no Arado.
Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos louvar com esse cântico, nos incentiva a trabalhar na obra sem olhar para trás. Põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, plantando a terra, faz o teu trabalho, tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz as boas novas tua liga. Posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida, não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida. Amém. Podem sentar. Agora eu vou desafiar a igreja com um relatório missionário. Vamos orar pela Índia. Só um instante. Algum problema técnico aqui? Agora sim. Vamos orar pela Índia. A Índia tem a população com aproximadamente cerca de 1 bilhão e 400 mil habitantes. E a religião predominante na Índia é o hinduísmo. E fazendo uma breve exposição sobre o hinduísmo, é uma religião que tem muito uma característica moral,
onde se você age bem e é uma pessoa moralmente bem, você vai reencarnando em seres mais evoluídos. É uma religião que crê na encarnação. E se você é uma pessoa que age de forma moralmente ruim, você se reencarna em animais ou em seres considerados desprezados por eles. E eles têm a crença que você pode chegar num estado espiritual em que você chega num nirvana, onde a sua alma se torna um ser impessoal, ou seja, não mais faz parte do corpo. Então, é nisso que eles acreditam. E como os cristãos são perseguidos na Índia? Através de extremistas hindu, que perseguem e maltratam todos aqueles que não creem no hinduísmo, mas existe uma ideologia que dá uma força motora para esses extremistas, que é a ideologia indutiva. E o que é essa ideologia indutiva? Eles creem que todo indiano, todo cidadão que não é um hindu, que não crê na religião hindu, eles deveriam ser expurgados e são como se fossem hindus inferiores, ou seja, são perseguidos, maltratados e até matam cristãos e qualquer pessoa que professa outro tipo de religião. E também é uma realidade não só do Brasil, mas em outros locais do mundo, a prática de notícias falsas para descredibilizar certo grupo ou descredibilizar qualquer pessoa que não seja um hindu. Bem, infelizmente, esse tipo de ideologia que persegue e maltrata todos que não são hindu tem crescido gradativamente na Índia e, infelizmente, isso tem tornado a vida do cristão muito mais difícil nessa região. E não só tem uma ideologia e pessoas extremistas, mas o próprio Estado, ele luta e ele impede que o trabalho missionário aconteça na Índia. Porque existe a lei anticonversão. Lá você é proibido de se converter a qualquer outra religião que não seja o hinduísmo. E quando chega um missionário, chega alguém que tem o desejo de pregar a palavra e servir lá, se eles conseguem identificar que a intenção daquela pessoa é só missionário, o Estado convida essa pessoa a se retirar do país e voltar da onde veio. Aconteceu isso com o missionário Jefferson Quevedo, que serviu durante muitos anos na Índia, mas, infelizmente, o Estado, o governo, não permite que ele fique muito tempo por lá. E eu acho que é o pior de todos. Quem viu o relato do irmão Harrison sobre a Turquia, viu um pouco sobre a questão do isolamento e como ele é terrível. Mas isso não é uma realidade apenas da Turquia. Também acontece na Índia e em vários países muçulmanos. Os cristãos são excluídos e não têm contato, nenhum tipo de relação com pessoas que são hindus, né? Elas têm que buscar se relacionar com outros cristãos, mas se no meio onde ela está não tem muitos, então ela fica muito isolada. E quais são os pedidos de oração para a Índia? Que a população hindu aceite a fé das minorias, principalmente dos cristãos. Por proteção sobre a liderança das igrejas e suas famílias, e orar para que a fé genuína dos convertidos tenha um efeito poderoso em suas famílias e vizinhos. Agora eu queria que o irmão colocasse um vídeo do missionário Jefferson Quevedo, que trabalha na Índia, e ele mostra o trabalho que ele vem fazendo lá há vários anos. A Bíblia diz: onde não há visão, o povo perece.
Estamos falando da visão bíblica. Deus tem revelado a sua vontade na sua palavra e cremos que é a vontade de Deus levar o evangelho por todo o mundo. Estamos criando um esforço conjunto de igrejas batistas fundamentadas na palavra de Deus para alcançar os povos não alcançados com o puro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos missionários nacionais. Tivemos recentemente a oportunidade de retornar à Índia e visitamos a cidade de Siliguri, onde moramos em 2011 a 2017 e ajudamos a plantar uma igreja naquela cidade. A cidade de Siliguri é uma cidade bem estratégica. Ela faz fronteira com Nepal, Bangladesh e Butão. Mas qual é a maior necessidade da Índia? A maior necessidade da Índia é conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar com vários jovens na Índia e ajudar no aconselhamento pessoal. São 14 anos que estamos desenvolvendo esse ministério e através das igrejas batistas independentes, batistas regulares e batistas bíblicas que têm nos apoiado, estamos ajudando no sustento de 10 casais missionários ali na Índia, bem como também em Moçambique. Mais recentemente, trabalhamos diretamente com o pastor Amia Das, que teve a oportunidade de visitar o Brasil em 2020, onde ele ficaria 2 meses e por causa da Covid ficou 5 meses. A EP teve a oportunidade também de trabalhar um pouquinho com as senhoras e ela vai estar ministrando a essas senhoras uma vez por mês nas reuniões de senhoras. Nosso instituto começou com 8 alunos e é o treinamento de liderança para pastores e líderes, um treinamento que consiste em 520 horas de aulas, levando cerca de 2 anos para ser concluído, quando as aulas são ministradas apenas aos sábados. Esses irmãos foram bem fiéis e terminaram o curso e tivemos o privilégio de estar ali na formatura. Orem por nós, por mim e o pastor Amiá, que estamos então coordenando esse curso agora, uma nova fase, onde estamos oferecendo o curso de bacharel em teologia. Que nós possamos orar pela Índia, orar pelo pastor Jefferson, orar pelo pastor Amiá. E, graças a Deus, nada para o Evangelho. Pode ter a perseguição que for, mas ela não para e sempre vai avançar. Queria convidar aqui o Rômulo para fazer uma oração pelo campo missionário que foi feito, pelo relatório missionário que foi lido. Vamos orar, irmãos. Grandioso e eterno Deus, Senhor Todo-Poderoso, Rei das nações, nós estamos diante do Senhor como comunidade, unidos em um só Espírito, Teu Espírito. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de Te servir. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de nos reunir como comunidade, adorarmos o Teu santo nome e cantarmos louvores, ó Deus, de modo que todos podemos ouvir e ouvir bem. Obrigado porque podemos transmitir isso a outras pessoas também. Enquanto tantos outros lugares, ó Deus, os Teus servos, eles não têm esse privilégio, que nós possamos valorizar. Em especial, queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Jefferson, Te agradecer pelos servos que têm se levantado, ó Deus, ali na Índia e têm Te servido fielmente
Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor continue providenciando todas as coisas que eles necessitam para que a tua obra, para que o teu reino, ó Deus, possa se expandir, para que a tua obra avance e o teu nome seja glorificado e conhecido naquele país e em todos os arredores, ó Pai. Santo Deus, como as pessoas vão ouvir, ó Pai, se nós nos calamos tanto. Por favor, tem misericórdia de nós e nos ajude a sermos fiéis propagadores de tua palavra. Continue abençoando aqueles servos ali, ó Deus. Seja com aqueles que são perseguidos ali naquele país por causa de sua fé, ó Pai. Fortalece-os e que eles não desanimem, mas perseverem olhando para a cruz, olhando para o Senhor Jesus. Continua a levantar obreiros, homens, mulheres, crianças, ó Deus, que estão dispostos a te servir e se doarem completamente. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido novamente o grupo de louvor a cantar mais um cântico. Primeiro Pedro 2:22 diz que procurem viver de maneira exemplar entre os que não crerem, né? Uma das formas de evangelismo é a nossa vida, o nosso comportamento. É interessante que a gente gosta de sempre estar no escuro, não, vamos passar despercebido, mas Deus nos chamou para ser luz, né? Para sermos exemplos e com a nossa vida proclamar o nome dele. Nós vamos cantar esse cântico, Brilhar por Ti, que vai falar um pouco sobre isso. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar,
a minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Podem sentar. Vou convidar 2 diáconos para fazer o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Eu tenho dito esses dias falei ontem, falei hoje, que eu tenho orado ao Senhor, pedindo para Ele levantar pessoas para o ministério, seminaristas, obreiros, pastores, missionários, para que Ele toque no coração de alguém através dessas pregações, através dessa conferência. Nós precisamos, o mundo precisa de mais obreiros. E a maioria dos obreiros se levantaram em conferências como essa, ouviram pregações. E eu também tenho pedido aos irmãos para a gente orar por conversões. Também, para a gente ter a alegria de ver pessoas rendendo-se ao Senhor. Então eu queria que você também orasse por isso. E não orasse, Senhor, levanta o fulano para ele ir. Mas ore por você. Deus, como o Senhor quer me usar? Para onde o Senhor quer me levar? Então, oremos para que Deus esteja operando. Vamos orar. Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos esses dízimos, essas ofertas, pedindo para que o Senhor nos dê direcionamento de como usá-lo, a Tua obra. Eu também quero entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo para que o Senhor fale, chame. Talvez tenha pastores ou esposas de pastor, missionário e missionária aqui no nosso meio que ainda não foi tocado, ainda não percebeu, mas o Senhor venha falar aos corações, chamar. Eu peço mais uma vez ao Senhor que também desperte a Tua igreja. Desperte a Tua igreja para viver o Evangelho, para levar o Evangelho, para proclamar o Teu Evangelho. Quantas pessoas estão saindo, deixando suas casas, famílias, para ir para outro lugar. E nós temos a oportunidade de falar aqui mesmo, pertinho, sem precisar sair. Nos ajuda, abençoa-nos com esse pedido. E eu também continuo entregando essa programação nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Oi. Eu convido os irmãos que puderem, aqueles que podem ficar de pé,
Vamos louvar ao Senhor o hino que nós temos louvado tanto ontem como hoje pela manhã, salvos para proclamar. Então, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que o chamado... Ok, então, vamos cantar todinha, juntos, atendendo aí ao chamado. Vamos lá? Multidões vão perecendo sem a boa nova ouvir, caminhando sem que ouçam sobre a ira que há de vir. Como invocarão aquele em quem não crerão, e como crerão naquele que de nada ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Não há quem pregue. Já é hora de dispor-se o caminho percorrer, que aos que tão vacilantes estão a desvanecer. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que o chamado atendem, salvos para proclamar. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que o chamado atendem, salvos para proclamar. Salvos para proclamar, salvos para proclamar. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado pela participação. Convido aqui na frente todas as crianças. Vamos ter que de 5 a 11 anos para fazermos uma oração antes do culto infantil. Oremos. Pai bendito, Pai querido, quero agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio que também temos, ó Pai, de ministrar a Tua palavra ao coração dessas crianças numa linguagem que elas entendam, Senhor Deus. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito possa agir no coração de cada uma delas, a fim de fazê-las entenderem o Evangelho e amarem o Evangelho. Também quero pedir, Senhor Deus, não somente pelo culto infantil, mas pelo culto, Senhor Deus, com os adultos, que vai ser ministrado, Senhor Deus, pelo pregador, irmão Rômulo, que o Senhor possa usá-lo, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome.
que Ele possa falar aos corações da igreja a palavra da Bíblia, o Teu Evangelho, sem tirar nem colocar nada. Usa o Teu servo, Senhor Deus, para a edificação da Tua igreja. Pai Santo, eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. As crianças podem seguir a tia Cíntia e eu convido o pregador dessa noite. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, graças a Deus por este final de semana. Graças a Deus por este tempo que Deus tem nos dado a graça de podermos desfrutar juntos aqui para a honra e para a glória dEle. E para mais uma vez sermos relembrados de verdades que são velhas, mas são novas. De verdades que são eternas. De uma verdade e de verdades que são vivas e eficazes, das verdades da palavra de Deus. Deus seja louvado. Ontem à noite, hoje pela manhã, eu estive lendo 2 histórias de 2 missionários aqui para vocês. E não diferente, agora à noite também gostaria de ler uma que talvez não seja desconhecida para vocês também. Provavelmente, quando eu começar a ler, você vai procurar rapidamente essa história. E ela se diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós a Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e
e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte dos muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Você lembra de quem é essa história? Você lembra quem é esse missionário? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Disse um certo missionário. Mas nesta noite eu não gostaria de expor este texto e estudarmos ele, mas que apenas lembrássemos deste homem, que é aquele que é o fundamento da igreja, que é aquele quem nos dá a motivação e deve nos dar a motivação para caminharmos como igreja dele neste mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido vocês agora para abrirem suas Bíblias para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Nós estamos vivendo, meus irmãos, numa época de fake news. Notícias falsas são propagadas rapidamente. E muitas vezes até nós mesmos, enquanto crentes, recebemos essas falsas notícias, não averiguamos e logo passamos adiante. Logo compartilhamos com os nossos amigos, com as nossas redes de contato no WhatsApp, Instagram, Facebook e por aí vai, tantas as outras redes sociais que existem hoje. As falsas notícias, elas se proliferam, mas as verdadeiras muitas vezes chegam ou distorcidas ou não. Na época de Paulo, onde ele registra este texto, Éfeso era uma cidade não muito diferente da nossa, um contexto cultural muito diferente do nosso, mas lá, nesse quesito de fake news, de notícias falsas, não era muito diferente dos nossos dias. As falsas notícias também naquela época se propagavam rapidamente, muito rapidamente. E haviam falsas notícias quanto à pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e você olhe para esse texto de 2 Timóteo não apenas como uma carta de Paulo a Timóteo, mas como que o testamento de Paulo a Timóteo, as últimas palavras de Paulo a Timóteo. Muito provavelmente esta foi a última carta de Paulo sendo escrita ao seu filho na fé. Aquele que lá em Atos 16 convocou para andar com ele, para discipulá-lo e para fazer dele um servo do Senhor Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 10, a palavra de Deus diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O que a igreja do Senhor foi salva? Para que ela foi salva? A pergunta inicial que nós poderíamos fazer diante deste texto é: qual o conteúdo que a igreja do Senhor deve pregar? Qual o conteúdo da igreja que a igreja deve proclamar àqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo? E a resposta não é desconhecida de todos nós: o Evangelho. Nós precisamos lembrar de Jesus Cristo, e é isso que Paulo chama a atenção de Timóteo nesse texto. Timóteo, apesar das falsas notícias que têm se propagado aí na região acerca de quem é Jesus, acerca de quem é Deus, de qual o propósito da vinda de Jesus ao mundo, lembra-te de Jesus Cristo. O conteúdo que nós devemos propagar às pessoas que não conhecem a Jesus é o Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, aqui no versículo 8, a primeira sentença que ele escreve a Timóteo é: lembra-te de que Jesus Cristo, e aí ele vai dar algumas outras informações mais acerca de Jesus Cristo. Quem nós devemos pregar àqueles que estão perdidos? O Senhor Jesus Cristo. Por isso, iniciei lendo o relato deste missionário, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar que o conteúdo é o mesmo, que a mensagem é a mesma, que a pessoa que deve ser pregada como o Salvador e o Senhor é o mesmo. Nós precisamos lembrar constantemente. E eu não sei você, mas às vezes, pelo menos eu, na minha experiência, muitas vezes me apego a lembranças. E muitas vezes essas lembranças me param e me paralisam diante do propósito para o qual o Senhor me criou e do propósito para o qual o Senhor me salvou. O Senhor Jesus salva a sua igreja e diz: vocês têm um propósito. E o propósito é fazer o meu nome conhecido. O propósito é fazer Cristo conhecido entre as nações. Mas muitas vezes nós somos paralisados pelas lembranças. Nós nos apegamos às nossas próprias lembranças. O irmão fulano de tal fez algo comigo. E aquela lembrança, aquele marco muitas vezes me paralisa para a missão. Muitas vezes essas lembranças de algo que acontece no seio da igreja acabam dividindo a igreja e fazendo com que os membros da igreja do Senhor percam o foco. Eles começam a olhar para si, para as lembranças que o afetaram e esquecem da memória de Jesus Cristo. Esquecem de lembrar de que eu fui salvo não para construir algo para mim, mas para construir algo eterno, algo para Deus. Nós estamos neste mundo como igreja, meus irmãos, com um propósito bem específico. Pedro nos lembra isso, ao dizer: vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito muito claro, muito específico: fazer aquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, fazer este que arrancou você do tremedal de lama, lhe firmou os pés e lhe dá direção para caminhar e estar com você todos os dias. É Ele que precisa ser conhecido entre os povos, porque Ele é a luz. Naquela época, aqui em que Paulo escreve a Timóteo, a época das fake news eram acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então havia uma notícia falsa que era propagada de que Jesus era homem, mas não era Deus. Outra notícia que era propagada e falsamente era a notícia de que Jesus poderia ser Deus, mas não era homem. Ele tinha apenas a aparência de um homem. Ele não era de fato um homem, ele apenas parecia. Então essas duas notícias eram falsamente divulgadas. E se você lembrar, existe o que nós conhecemos e chamamos como seita nos dias de hoje, que dizem que não existe esse negócio de trindade, que Jesus é um Deus, mas ele não pode ser uma pessoa da trindade. E eles pregam isso como verdade. E se você lembra você que estava aqui ontem, lembra do relatório, eles dizem que estão anunciando Jesus, estão anunciando sobre Deus, e eles estão fazendo isso porque eles estão cumprindo o ID de Jesus. Nós, meus irmãos, sabemos e entendemos a verdade do Evangelho pela graça de Deus. E somos convocados e comissionados por Deus a todos os dias lembrarmos de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para esta igreja? Quem é Jesus Cristo para mim? Ele é alguém que apenas parece ser Deus, mas não é? Ele é alguém que apenas parece homem, mas não é? Ou ele é as duas coisas? Ou existe uma unidade na pessoa e no ser de Deus em Jesus Cristo? Então,
Paulo, entendendo aquele contexto, vai dizer para Timóteo: lembra-te de que Jesus Cristo. Lembra de Jesus Cristo, Timóteo, porque ele é da descendência de Davi. Ao Timóteo relembrar de que Jesus era da descendência de Davi, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para um aspecto da natureza de Jesus. Timóteo, ele de fato é o homem prometido lá no Antigo Testamento. Ele é de fato aquele que viria da descendência de Davi. Timóteo, ele de fato é o Messias. Ele não é, como muitos têm pregado, apenas uma aparência de homem. Essa notícia que estão propagando, ela é falsa. Veja os registros, veja as promessas. Vejam as promessas que existem no Antigo Testamento acerca do Messias. Jesus é de fato o Messias. E você não pode esquecer desta memória. Ele veio como homem. Ele se encarnou, irmãos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Foi do agrado de Deus que Jesus adoecesse, que Jesus passasse pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Foi do agrado de Deus moê-lo. Foi do agrado de Deus ele levar sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, como homem, na cruz do Calvário, mas também como Deus. A segunda informação que Paulo lembra a Timóteo e que nós somos lembrados aqui, meus irmãos, é que este homem que desce dos céus, se encarna como um homem, se assemelha como eu e você, participa das nossas dores, ele sabe o que é sentir uma dor de cabeça. Ele sabe e entende quando você está ansioso por alguma coisa que vai acontecer. Você lembra da oração dele no Getsemane? Você lembra das dores que ele sofreu por causa do meu e do seu pecado? Todas aquelas dores ele suportou como homem. Ele se assemelhou, meus irmãos, a mim e a você, e ele é o nosso sumo sacerdote que está junto ao Pai e intercede por nós. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele não somente é o nosso Criador, que está aquém de nós, mas Ele é o nosso Criador. E Ele se assemelhou à criatura. E Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o lugar de todo aquele que crê, para que aquele que crê não pereça eternamente, mas por causa do sacrifício perfeito deste homem, que é Deus, nós possamos ter vida eterna. E por quê? Nós podemos dizer e falar sobre vida eterna, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Timóteo, lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, mas ressuscitou dentre os mortos. E Paulo acrescenta uma terceira informação neste versículo 8, ele diz: segundo o meu evangelho. O que deve ser pregado às pessoas? O evangelho do Jesus que foi prometido na antiga aliança, no Antigo Testamento. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é de fato homem e é Deus, porque ele ressuscitou dentre os mortos, dando prova cabal de que de fato ele era não somente o homem, Messias prometido da linhagem de Davi, mas é o próprio Deus, pois ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos. E é por isso que nós podemos cantar aquele louvor que é tão conhecido por nós, que foi solado aqui no momento em que nós estávamos orando antes do culto iniciar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele ressuscitou dentre os mortos. O conteúdo que nós devemos pregar para as pessoas é este conteúdo de esperança, de certeza e verdadeiro. Nós não precisamos estar pegando notícias falsas e estar propagando sem averiguar a verdade. Nós conhecemos a verdade. E é essa verdade que nós precisamos divulgar a todas as pessoas, aos 4 cantos da terra. Nós precisamos dizer ao mundo: Jesus
o homem Deus, ressuscitou dentre os mortos e Ele traz esperança, Ele pode te dar a vida eterna se você crer nele como seu Senhor e o seu Salvador. Paulo acrescenta esta informação segundo o meu evangelho. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho que Paulo vivia. E é por isso que esta informação é acrescentada. Paulo, Timóteo, viviam o evangelho. Meus irmãos, nós precisamos viver encarnando as verdades do evangelho, para que quando nós comuniquemos às outras pessoas acerca deste Jesus que é homem, que é Deus e que ressuscitou dentre os mortos, possa ser algo pessoal. É o meu evangelho. Eu me identifico com este evangelho. A nossa identidade deve estar no evangelho que apresenta o Senhor Jesus Cristo. Paulo lembra Timóteo: se apegue às memórias de Jesus Cristo. Encarne as memórias de Jesus Cristo. Nós cantamos nesta noite que a nossa luz só brilha por causa da nossa união com Deus. É somente por causa da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo Jesus, que de fato nós podemos brilhar aos outros. É somente por causa da nossa união com este Cristo ressurreto, meus irmãos, que nós podemos dizer que temos esperança de um amanhã. Porque Ele já ressuscitou, porque Ele é a nossa esperança e porque nós estamos nele. A pergunta que vem até nós, primeiro, nós temos compartilhado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deste que é homem, e de fato todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem nele. Nós temos compartilhado a notícia de que este homem é Deus. Nós temos compartilhado a notícia de que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele morreu na cruz do Calvário, levando sobre Ele os pecados de todos aqueles que creem nele. Nós temos compartilhado, nós temos acreditado mesmo que isso é verdade, nós temos acreditado que estas palavras de fato são palavras de vida eterna. Nós temos acreditado de fato que o evangelho que nós estamos pregando para as pessoas, ele é um evangelho que é vivo. Porque quando nós lemos, ouvimos o evangelho, nós podemos ouvir o próprio Deus. Porque esta palavra, este evangelho, é o evangelho, é a palavra de Deus. Deus está morto, meus irmãos? Deus está morto? Se Ele não está morto, por que nós não temos acreditado na Sua palavra? Pedro nos lembra, Isaías nos lembra, todas as coisas vão passar e somente uma durará eternamente. O que é? O que é? A palavra de Deus. Ela permanecerá eternamente. Será que nós podemos depositar a nossa confiança e a nossa vida nesta palavra? Ou será que era melhor nós vivermos com base nas especulações e nas falsas notícias que estão sendo propagadas como verdade? O que te dá mais esperança, as memórias de Cristo Jesus ou as lembranças que nós acabamos obtendo pelo fato da vida? Paulo chama a atenção de Timóteo, lembra de Jesus Cristo. E nós precisamos, todos os dias, meus irmãos, logo quando acordamos, lembrar de Jesus Cristo. E no trabalho, lembrar de Jesus Cristo. E quando estivermos em casa, educando os nossos filhos, lembrar de Jesus Cristo. Lembrar que você foi salvo para um propósito muito maior do que você imagina. Construir o reino de Deus. Paulo lembra Timóteo para que ele não esquecesse de Jesus. Uma segunda coisa, meus irmãos, diante deste texto que nós observamos e que Paulo traz à memória de Timóteo, além da lembrança de Jesus Cristo, do Jesus que é homem e é Deus, além da lembrança de que, assim como ele,
precisava encarnar o Evangelho em sua vida, precisava pegar aquelas verdades e imprimi-las no seu viver. Paulo chama a atenção de Timóteo para a disposição para sofrer pelo Evangelho, a disposição para morrer pela causa do Evangelho. No início eu falei que precisávamos olhar para esse texto de 2 Timóteo não simplesmente como uma carta de Paulo a Timóteo, como um registro para que ele lembrasse de algumas coisas acerca da fé e de sua vida. Não, mas que olhassem para esse texto como um testamento. Se nós olharmos para o capítulo 4, versículo 7, aqui de 2 Timóteo, você vai ver como que o carimbo final das palavras de Paulo. Como as últimas palavras, ele diz: eu combati o bom combate. Timóteo, meu filho, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Você já se imaginou dizendo estas palavras no finalzinho de sua vida? Meus filhos, meus irmãos, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Quantos de nós não gostariam de estar no final da vida, assim como Tim Keller, dizendo: Senhor, me leva para me encontrar contigo, eu estou pronto, na certeza de que cumpriu a missão de Deus para ele nessa vida. Paulo diz: Timóteo, eu estou sofrendo trabalhos e até prisões como um malfeitor. Versículo 9 de 2 Timóteo, capítulo 2. Eu sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. O único lugar onde nós vamos encontrar no Novo Testamento esta referência a si próprio ou a outro como um malfeitor é lá na crucificação do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está sendo crucificado, ele está sendo crucificado ao lado de malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Jesus foi crucificado e foi tido, porque ele foi crucificado também, como um malfeitor. E aqui está Paulo, se identificando também com o sofrimento de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, aquele que ele precisava lembrar todos os dias e aquele que Paulo precisava, aquele que Timóteo precisava lembrar diariamente também. A única vez que aparece esta menção de um malfeitor é naquela ocasião, em referência àqueles ladrões, em referência ao próprio Jesus. Porque os homens que eram mortos daquela forma que o Senhor Jesus morreu, eram tidos pela sociedade como os piores, como a escória da sociedade, como de fato homens muito maus. E por que Paulo estava preso? Por que Paulo estava preso e sofrendo trabalhos? Paulo foi acusado por Nero. Paulo foi acusado por Nero, meus irmãos, de levantar uma rebelião a Roma, contra Roma. Paulo foi acusado de ser o líder dos cristãos que queimou boa parte das províncias ali de Roma. Paulo foi acusado então de ser esse líder que levantou este grupo e então queimaram por ódio, por rancor a Roma vários dos vilarejos daquele império. Paulo foi aprisionado, os cristãos foram fortemente perseguidos por causa disso. Cerca de 90% de Roma, daquela parte de Roma, foi queimada. E apenas 10% sobreviveu, digamos assim. E esses 10%, boa parte dos moradores daquela região eram cristãos. Então, Nero achou o perfeito bode expiatório. Os cristãos queimaram todos esses 90% desta região de Roma. Paulo foi caçado, assim como ele caçou os cristãos. Paulo foi preso mais uma vez, só que desta vez ele foi preso como um malfeitor. Ele foi preso como a escória, um dos piores homens daquela época.
Mas é interessante que, em meio às lágrimas de Paulo, em dizer que estava sofrendo, em dizer que estava preso, existe um riso. Paulo estava chorando, porque ele estava sofrendo, fisicamente falando. Mas Paulo dá um brado de alegria, dizendo: mas a palavra de Deus, ela não está presa. A palavra de Deus, meus irmãos, não está presa também hoje. Mas parece que nós é que nos aprisionamos. Parece que nós nos aprisionamos com as coisas fúteis e passageiras dessa vida. Nós nos apegamos tanto a essa vida como se ela fosse eterna. Nós queremos sempre mais e mais e mais riquezas, nós queremos sempre mais e mais tempo. Eita, rapaz, está faltando tempo porque são tantas coisas para estudar, são tantas coisas para fazer relacionadas ao meu trabalho. Mas quando se trata da obra do Senhor, do reino do Senhor, nós parecemos que nos aprisionamos e dizemos: eu estou ocupado demais, eu não tenho tempo. Nós estamos aprisionados pela tecnologia, muitas vezes. Gastamos horas a fio nas redes sociais. Gastamos horas a fio assistindo várias e várias programações que são propostas na Netflix, Amazon Prime, YouTube e tantas outras plataformas. E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que tem algo de errado com essas coisas em si. Mas se não usadas da maneira correta, elas podem nos aprisionar. A palavra de Deus continuará livre, porque ela é viva, ela é eficaz e ela é de Deus. A palavra de Deus, ela continuará livre e transformando vidas. Mas será que Jesus sofreu tudo o que sofreu? Será que o Senhor Jesus te salvou para que você dedicasse todo o seu tempo em coisas que vão passar? Ou será que Ele te salvou com um propósito maior do que isso? Nós já vimos que a igreja do Senhor, meus irmãos, precisa proclamar. Não há outro modo das pessoas ouvirem o Senhor Jesus Cristo. Outras vezes, pode não ser por coisas externas a nós, tecnologia e outras coisas, trabalho, estudos e etc. Muitas vezes são o nosso pragmatismo que nos aprisiona e nos impede que o Evangelho do Senhor Jesus chegue a outras pessoas. Nós mesmos criamos regras e mais regras e não pode isso e não pode aquilo, e muitas vezes tudo fora das Escrituras. Mas nós dizemos que somos o povo da Bíblia. Nós somos aqueles que buscam conhecer mais a palavra, mas estamos criando, enchendo a igreja de regras. Enquanto deveríamos olhar para a palavra e perceber: a missão de Deus está acontecendo. A igreja do Senhor está neste mundo para ser um instrumento de Deus para a salvação dos homens. E o que a minha igreja tem feito para que outros possam conhecer o Evangelho? O que a minha igreja tem, como ela tem se empenhado para que as pessoas conheçam o Evangelho? E é interessante que o seguinte versículo, Paulo chama a atenção de Timóteo que ele sofre todas essas coisas por amor. Todas essas coisas ele sofre por amor. Meus irmãos, Paulo foi preso como um criminoso. Paulo foi preso como um dos piores homens, mas isso não importava. Não importa a dor que eu sinto aqui agora. Não importa o que eu estou passando aqui nesta vida. O que importa é que a palavra de Deus continua sendo propagada. O que importa, no final das contas, não é a minha dor, o que o irmão fulano de tal diz para mim, o que aquele meu vizinho que não conhece a Cristo disse quando eu fui pregar o Evangelho para ele. Não importa. O que importa é que o Senhor Jesus Cristo seja conhecido. Através da minha vida, através das minhas dores. A sua vida não é um fim em si mesmo. A minha vida, as nossas vidas não são um fim em si mesmo, meus irmãos. Elas devem estar alinhadas com o plano de redenção do Senhor.
essa história que nós lemos, esta palavra que muda vidas, ela trata não da minha história, mas trata da história de redenção daquele que é o Rei dos Reis. As nossas vidas, meus irmãos, devem estar alinhadas com a história de redenção que é pregada aqui. Você vai lembrar que o último livro desta palavra viva trata de algo que vai acontecer. A história não acabou. A história não acabará. Que a igreja do Senhor esteja firme, resoluta e pronta para sofrer pela causa do Evangelho, nos alinhando as nossas histórias, as nossas vidas com o plano dele, porque o plano dele vai se concretizar. A palavra não está presa e ela permanecerá livre eternamente. Mas a igreja do Senhor precisa estar alinhada com a história do seu Redentor. Meus irmãos, a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2. Há 600 anos atrás, as Bíblias elas eram escritas em latim e elas eram presas com correntes às paredes dos mosteiros. As pessoas elas eram proibidas de ler as Escrituras, elas eram proibidas de estudar e eram proibidas também de proclamar os ensinos das palavras eternas. Se você proclamasse naquela época, há cerca de 600 anos atrás, se você se reunisse como comunidade para proclamar acerca de Jesus, isso poderia significar prisão e poderia significar até morte. Na Boêmia, João Hus e Jerônimo de Praga ensinavam ousadamente a Bíblia. Eles não estavam nem aí para o que poderia acontecer com eles. Eles não aceitavam coisa alguma que o Papa dissesse, a menos que concordasse com a palavra de Deus. Por isso, João Hus foi condenado à morte e Jerônimo de Praga foi levado à prisão. Uma vez, estando muito debilitado e doente, Jerônimo de Praga disse que a igreja estava certa em condenar aqueles que pregavam e ensinavam a palavra de Deus. A igreja estava certa em condenar João Hus. Essas foram as palavras de Jerônimo. Mais tarde, sozinho lá na cela, ele se sentiu muito infeliz. Ele se sentiu muito infeliz por ter dito aquelas palavras. Ele sabia, meus irmãos, que ele havia negado o seu Senhor. E ele decidiu que se lhe fosse dada outra oportunidade, ele ficaria firme pela verdade. Após 1 ano na prisão, ele foi de novo levado perante o tribunal inquisidor. E ele disse: eu errei quando disse aquelas palavras, quando disse que a igreja estava certa em condenar Hus. E os amigos disseram, e a Inquisição disse: retrate-se do que disse. Os amigos pediram: Jerônimo, negue, volte atrás em suas palavras, pois você também poderá ser condenado à morte. E aí Jerônimo olhou para os seus amigos e disse: provem-me pelas Escrituras que eu estou em erro, provem-me pelas Escrituras que eu estou errado. E a Inquisição gritava e todos gritavam: herege, herege, a fogueira, a fogueira. No dia 30 de maio de 1416, Jerônimo ele foi levado para o mesmo lugar, lá em Constança, onde João Hus havia sido morto. Ele foi amarrado a uma estaca alta, em torno da qual foi construída uma grande fogueira. Quando o executor de João Hus estava passando por trás dele, ele disse o seguinte: acenda a fogueira na minha frente. Acenda a fogueira na minha frente, porque se eu tivesse medo, se eu temesse, eu não estava aqui. Enquanto as chamas começavam a se elevar dos pés de Jerônimo à sua cabeça, ele cantava um hino.
E as últimas palavras de Jerônimo, antes das chamas o calarem, foram: Senhor Todo-Poderoso, Pai, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a verdade. A multidão que contemplava aquela cena ficou totalmente atônita, ficou totalmente espantada. Como alguém que está diante da morte pode cantar e recitar estas palavras? O que é que havia na Bíblia pelo qual aquele homem morreu? O que há nesta mensagem? O que há nesta palavra? E muitos, naqueles dias, voltaram para suas casas e de alguma maneira conseguiram acessar as verdades da palavra de Deus. Mais tarde, se converteram à verdade pela qual Jerônimo havia morrido. Nós somos chamados, meus irmãos, todos os dias a morrer pela verdade, a morrer pela nossa fé, a viver por ela, a sermos fiéis a esta verdade, porque no final das contas a vida cristã se trata de morrer todos os dias, morrer para nós mesmos, morrer para os nossos desejos e vivermos encarnando estas verdades e vivermos dispostos a morrer, a perder a vida por causa do plano do Senhor, do plano de redenção, por causa dos muitos que ainda virão a ser salvos. Paulo tinha essa disposição. Paulo diz: tenha disposição também, Timóteo, para morrer, para sofrer pelo Evangelho. Porque a nossa vida aqui é muito breve. Porque a nossa vida aqui passa ligeiro, meus irmãos, como um trem-bala. Passa muito ligeiro. Nós nem percebemos. Um dia estávamos correndo de um lado para o outro, enquanto crianças, brincando com outras crianças. Hoje você já tem algumas crianças, filhos, frutos. Talvez você já tenha netos. As nossas histórias voam demais, voam rápido demais. No final da vida, o que você quer dizer? Qual vai ser o seu testamento para os seus filhos? Será o que Paulo disse a Timóteo? Esteja disposto e, meu filho, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Meus irmãos, por último, nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos ter compaixão, e é isso que Paulo lembra mais uma vez aqui a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo. Esteja disposto a sofrer, a morrer pela causa de Jesus Cristo. E aí ele conclui no versículo 10 dizendo: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Será glorioso aquele dia. Será glorioso o nosso encontro com o Senhor Jesus naquele dia. Mas que bom será ouvirmos de Jesus, ouvirmos do Senhor Deus as palavras: servo bom e fiel, você perseverou, você propagou a minha palavra, você foi fiel a mim, entra no gozo eterno. Eterno. A eternidade não se compara e não pode se comparar, meus irmãos, com essa vida passageira. Percebam que Paulo está aqui diante da morte. Ele está com um pé na cova, no dito popular que nós bem conhecemos. Ele está com o pé na cova e o que ele lembra? Olha, tudo o que eu sofro, tudo o que eu sofri é por amor dos escolhidos. Percebam que em nenhum momento ele coloca a sua vida, o seu bem-estar à tona. O plano do Senhor é superior. O plano do Senhor é superior aos meus planos. Nós precisamos nos apegar, meus irmãos, às memórias do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos apegar às memórias do plano eterno e perfeito do Senhor. Paulo sofria por amor dos escolhidos. O que você
o que nós temos sofrido por amor daqueles que são escolhidos por Deus, que nós não sabemos quem somos. E é por isso a ordem: preguem, tenham compaixão. Você consegue lembrar a condição em que você vivia antes de conhecer a Cristo? Você consegue lembrar como você vivia antes de conhecer a Cristo? O que transformou a sua vida? E você vai lembrar muito bem, foi a mensagem do Evangelho. Quem pregou a mensagem do Evangelho para você? Quem te levou até uma igreja? Quem te apresentou o Senhor Jesus Cristo? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, meus irmãos, por causa da fidelidade de um servo, de servos de Deus, é que nós fomos encontrados por Ele. Por causa da preciosa e maravilhosa graça de Deus, usando homens e mulheres de Deus, é que nós fomos alcançados por esta mesma graça, que transformou e transforma as nossas vidas. Nós precisamos acreditar de fato nisso. Nós precisamos, meus irmãos, crer na palavra de Deus. Nós precisamos ter compaixão. Muitas pessoas, muitas e não poucas, talvez você conheça muitos no seu trabalho que nunca ouviram falar de Jesus, e talvez você está lá há 5, 10 anos, não sei, mas você nunca parou para falar de Jesus para elas. E nós precisamos nos contextualizar muito bem antes de comunicarmos o conteúdo do Evangelho. Para quem nós já sabemos, eu devo pregar para aqueles que não conhecem. Eu devo pregar o Evangelho para aqueles que não creram. Eu devo pregar o Evangelho para todos aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Quem são esses? O meu vizinho. Quem são esses? Aquele que está lá no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola. São todos esses que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E o que eu e você, nós temos feito para que estes, que podem ser escolhidos do Senhor, cheguem à fé? O que nós temos feito, meus irmãos? A palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus permanece e permanecerá livre. E o Senhor tem nos dado liberdade em nosso país para pregar o Evangelho. Irmãos na Índia, irmãos na Turquia, são campos que vocês pelo menos já ouviram falar. Eles são perseguidos por causa da sua fé. Mas por amor dos escolhidos, eles perseveram. Paulo está mostrando para Timóteo que por causa do amor, o sofrimento que ele estava passando, a decapitação que estava se aproximando, não se comparava a nada se os escolhidos do Senhor fossem salvos através do testemunho de fé dele. Através da pregação do Evangelho que ele teve o privilégio, soprado e inspirado, guiado pelo Senhor, ele teve o privilégio de escrever para nós, que precisamos lembrar de Jesus Cristo todos os dias. Precisamos nos dispor diariamente a morrer, se for preciso, pelo Evangelho. E Paulo nos lembra. Você lembra quando foi que o Senhor te alcançou, te transformou, por intervenção dele, por graça dele, em levar alguém para falar de Jesus para você? Aquela pessoa teve compaixão. Quem terá compaixão? Como? Aqueles que estão morrendo em seus delitos e pecados por causa das falsas notícias que estão sendo pregadas. Como eles vão ouvir sobre a verdade, se nós estamos nos calando? Paulo não negou o Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel até o fim. O Senhor Jesus Cristo veio, meus irmãos.
Ele se encarnou, Ele habitou entre nós e Ele foi fiel até o fim. Por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós também podemos ser fiéis até o fim. Não se apegue ao que você já fez, ao que você deixou de fazer. O que Paulo diz é: lembra-te de Jesus Cristo. É a esta memória que nós devemos nos apegar diariamente. Satanás sopra em nossos ouvidos constantemente: você vai pregar para aquela pessoa depois de ter feito isso e isso e isso e ter desonrado o seu Senhor? Mas o Espírito Santo sussurra em nossos ouvidos, Ele que habita em nós: lembra-te de Jesus Cristo. Não dê ouvidos às mentiras que são pregadas. Lembra de Jesus Cristo. Nós somos convidados todos os dias a negarmos a nossa fé. No nosso trabalho, quando chega aquela proposta indecente, nós somos convidados a negar o Senhor Jesus na faculdade. Quando alguém diz que a fé no Senhor Jesus Cristo não faz sentido algum, quando alguém diz que Jesus não é Deus, que não existe esse negócio de Deus, Deus nem existe, e nós nos calamos. Se você já fez isso alguma vez, o convite de Jesus a nós hoje é: lembre-se de mim. Nós precisamos lembrar de Jesus Cristo e nos apegarmos à memória de que Ele veio, Ele viveu entre nós, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que deve encher os nossos corações de esperança, de vida, de alegria, para lutar e combater o pecado, para lutar e combater as falsas mentiras que estão sendo pregadas. E combatermos toda sorte de variação de outros evangelhos e pregarmos o único e verdadeiro evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que esta igreja possa permanecer sendo fiel e lutar e estar disposta a morrer pela causa do evangelho, porque o plano do Senhor vai se concretizar. E que bom será se nós, como igreja dele, estivermos alinhados com o seu plano. Que Deus nos ajude a sermos perseverantes e fiéis enquanto igreja dele. Vamos orar mais uma vez. Gracioso e redentor Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos pelo privilégio de Te servir. Agradecemos, ó Deus, pela graça que nos transforma. Nos ajude, ó Pai, a lembrarmos do Senhor Jesus Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez, ó Deus, quando Ele veio e habitou entre nós neste mundo. Por favor, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus. Nós estamos diante do Senhor, ó Deus, rendidos a Ti. Enquanto igreja do Senhor, estamos aqui, ó Deus, e diante do Teu chamado nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, a igreja, ó Deus, pelo qual o Senhor morreu, padeceu dores, enfermidades, derramou o Seu precioso sangue, teve cravos em Suas mãos. Grandioso Deus, por favor, tem misericórdia de nós e nos use, ó Deus, para participarmos de forma efetiva, ó Deus, em Teu plano, para que as nossas vidas, as nossas histórias estejam alinhadas, ó Deus, com a história, com a grande história de redenção do Senhor. Por favor, Pai, nós rogamos a Ti
E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nesse instante, antes das crianças chegarem para a apresentação delas aqui, gostaria de convidar o pastor Velk e os irmãos do grupo de louvor. Se você entende que o chamado e a comissão para pregar o Evangelho, para fazer Cristo conhecido, não é somente para os pastores, para os missionários, para as missionárias, para aqueles que se dispõem a ir para campos longínquos fazer Cristo conhecido, mas é para você também, é para todos nós. Se você entende isso e dispõe a sua vida para ser usada pelo Senhor, para que o plano de redenção dele seja cumprido, eu convido vocês a se levantarem e cantarmos juntos: Eis-me aqui, Senhor. E em resposta ao chamado do Senhor, estamos aqui, usa-nos para sermos vasos de bênção em tuas mãos. Eu queria que você... Uma vez eu estava numa conferência missionária, na época das minhas aulas, e um pastor, ele disse: quando você for orar por missões, não peça que Deus mande fulano ir para tal canto. Entregue sua vida, peça que Deus toque no seu coração para você ir. Então a gente vai cantar, entenda bem o que você está cantando, se você for cantar, ou ore para que Deus coloque no seu coração. E não precisa você ir para a África ou para a Índia, aqui mesmo, no Juazeiro do Norte. Até o fim. Minha vida entrego a ti, meu Senhor, meu Rei, pra seguir-te até o fim, perto ou longe irei. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti seguir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eu desejo obedecer, meu fiel mentor. Nada posso eu temer junto a meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Faz-me o campo contemplar, ver minha missão, teu amor em mim brotar. Peço em oração, eis-me aqui, Senhor, manda-me.
Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a ti seguir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Então, antes de passar a palavra ao pastor, os irmãos podem sentar. Que esse seja o desejo do nosso coração, que essa seja a nossa disposição diária, nos entregarmos totalmente para o Senhor, para Ele nos enviar para onde Ele quiser. Pode ser do outro lado da rua, pode ser perto, mas pode ser longe. Mas no final das contas, a história não se trata da minha história ou das histórias daqueles que estão ao meu redor, mas se trata da história dele, a história de redenção. Que estejamos totalmente dispostos, meus irmãos, a fazermos parte dessa história, para a honra e para a glória dele. Amém? Então, as crianças, como nós falamos para vocês ontem, hoje pela manhã, elas também estavam ali nas salas. Enquanto estávamos aqui sendo desafiados pela palavra de Deus, elas também estavam sendo desafiadas pela palavra de Deus. Estavam sendo desafiadas a entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, caso não fossem salvas nele, não crescem nele ainda como Senhor de suas vidas. E elas também foram desafiadas a falar de Cristo a outras pessoas. Assim como nós também somos desafiados todos os dias. E elas têm uma apresentação para nós, um desafio também ela nos fará para que possamos refletir mais diante da missão de Deus e do nosso chamado. Bom, durante a conferência essa noite foi ministrado ao coração das crianças também o tema que a gente apresentou para vocês também, mas para elas numa linguagem que elas entendessem. E elas vão agora apresentar o versículo e cantar uma música para vocês. Podemos cantar todos juntos, junto com as crianças e as crianças bem alto. Vamos lá? Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de
voltar devagarzinho. Nós somos muito gratos ao Senhor por este final de semana, pela palavra que Ele ministrou aos nossos corações e que Ele nos guiou, nos direcionou para trazer a vocês também neste final de semana. Louvamos ao Senhor pela recepção, pela acolhida, pelo carinho dispensado a nós, e a nossa oração constante será e continuará sendo para que esta igreja possa estar sempre alinhada com a missão de Deus, com a história de Deus, sempre cumprindo aquilo que está escrito aqui, e talvez um pouco pequeno para aqueles que estão lá atrás, o ID. O Senhor nos comissiona, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca a irmos por todo o mundo e sermos testemunhas dele. Que as nossas vidas, meus irmãos, não se tratem de nós mesmos, mas que seja para ele e somente para ele. Amém? Passo a palavra ao pastor Velk e mais uma vez a nossa gratidão. Irmãos, só que eu tenho um cordãozinho aqui de prata, bem fininho aqui, que alguém perdeu, acredito que hoje pela manhã, ou talvez até ontem à noite. Pronto, então depois você vem pegar aqui comigo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos para os avisos da semana. Depois eu apresento aqui os nossos visitantes. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, por essa palavra, e você deseja entregar a sua vida a Cristo ou saber mais sobre Jesus Cristo, ou como converter-se, ou como ter uma mudança de vida, como render-se a esse Jesus Cristo, você pode me procurar o pastor Germano que está ali atrás, procurar algum dos meninos da Amém aqui, esse pessoal que está de vermelho, e você pode, olha, eu quero saber mais sobre isso, eu tenho interesse em conhecer mais. Avisos da semana, amanhã à noite o grupo de oração será na casa da irmã Marilda. Então, todas as segundas-feiras o grupo se reúne aí sob a liderança do irmão Givanildo, e amanhã será na casa da irmã Marilda. Na quarta-feira nós teremos então o culto de oração às 19 horas. O nosso culto de quarta-feira a gente ora uns pelos outros, ouve a palavra, traz louvores a Deus, mas a ênfase é na oração. Uns pelos outros intercedemos por nós mesmos e uns pelos outros. Essa semana não teremos programação na sexta, sociedades. No sábado nós teremos adolescentes às 19 horas. Vai ter mocidade sábado. Tem alguma programação no sábado? Que não tem a mocidade aí? Mocidade? Mocidade na sexta. Vai ficar sendo? Então, tá bom, ok. Então, a mocidade é na sexta, no sábado, então, os adolescentes às 15 horas. Domingo, pela manhã, então, nosso culto no próximo domingo será pela manhã, o nosso dia de comunhão, começando às 9 da manhã, teremos batismo, certo? 8 irmãos irão se batizar na próxima semana, e aí você vem, inclusive eu falei pela manhã, traga uma pessoa, convida um amigo, uma família, alguém para vir para o culto, né? Nós teremos aí uma pregação bem voltada assim para a questão do evangelismo mesmo. Então, convide pessoas, domingo 8 horas da manhã. E aí, nosso dia de comunhão, tá bom? A gente vai organizar aí, de repente você organiza o almoço no sábado à noite, para a gente vir aqui meio-dia mais ou menos. A gente está aqui almoçando juntos e passando o resto do nosso domingo juntos, nos divertindo, brincando, e também aquele tempo entre 5h30 e 18 horas que a gente para ter o nosso momento de adoração bem informal ali em cima na grama. Ok? O acampamento de crianças aqui, se você tiver interesse em mandar a sua criança para o acampamento do Iguatu, você tem aqui a Luhan, quem mais, Luhan?
O Josué e o Lúcio, que são da igreja. Cadê o Josué? Levanta a mão aí, Josué. Josué não veio, o Lúcio hoje está aí também. Pronto, então assim, você procura a Luhan, que minha filha, ela vai estar lá, é uma das conselheiras, Josué, Lúcio. Pergunta para ela como é lá, tá bom? Você quer enviar realmente seu filho para o acampamento de crianças. Aí ela vai dar todas as informações e também alguma curiosidade sua em relação à segurança lá do açude. Queria apresentar aqui os nossos visitantes. Para nós é uma honra ter algumas pessoas aqui nos visitando. Eu queria começar pela dona Esté. Pode ficar de pé, dona Esté. A dona Esté é a mãe de Gleice, já congregou há um tempo aqui conosco. Foi embora em 2015. Foi cuidar da mãezinha dela. Por ela estava aqui, mas foi cuidar da mãezinha dela lá em São Paulo. Não perde um culto. Todo domingo ela participa dos nossos cultos aqui. Certo? Inclusive vai ser batizada domingo também, lá com os nossos. Ela fez a aula de batismo, foi embora, não conseguiu se batizar, está esperando todo esse tempo e Deus proporcionou para que ela tivesse então e pudesse ser batizada também. Muito, muito bom revê-la, viu? A dona Esté, uma bênção muito grande. Nós temos aqui a Laíse, irmã do Glauber. Cadê a Laíse? Está lá. Fica de pé aí, Laíse, para o pessoal te ver. E a Gabi também. A Gabi aí veio com a Laís também, é um prazer, viu? Deus abençoe a vida de vocês aí, principalmente a Laís aí que veio. Também a Laís não, a Laís já viu outras vezes, a Gabi que veio aí, eu acho que é a primeira vez, né? Benção, viu? Deus te abençoe, Ele sabe tudo o que você precisa. Socorro, a Socorro, filha do seu Chico, irmã de Alvani, fica de pé aí, Socorro. Ah, muito bom. Deus te abençoe, viu? Muito bom revê-la. Veio ficar com o paizão aí uns dias, né? Deus te abençoe, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, viu? Nós temos também a Tatiane, e ela veio com os 2 filhos, o Eric e a Tamar, não é isso? Cadê ela? Tatiane. Faz um sinalzinho aí para nós, Tatiane. Está lá em cima? Ah, está aqui, ó. Fica de pé aí, por favor. Nós temos aí a Tatiane, é o Eric e Itamar, é isso? Tauan, muito bem, pronto. E esse rapaz aí que está próximo aí? É o Eliakim, pronto, está aqui também o último nome. Muito bem, uma alegria para nós, viu, tê-los aqui. O Marquinhos pode dar um grande aperto de mão aí no Eliakim. Que Deus abençoe aí a vida de vocês, tá bom? Ok. Nós queremos agradecer a essa equipe maravilhosa por esse final de semana. Que Deus continue usando a vida de vocês e principalmente vocês que estão no 4º ano. Marcos, você está no 4º ano também? Não. 2º, né? Mas o pastor Pedro, né, a sua esposa, Rômulo e Cíntia, que Deus esteja direcionando aí a vida de vocês, o futuro ministerial de vocês, abençoando o casamento, a vida de vocês como um todo, viu? Muito obrigado por essa grande oportunidade de vocês terem vindo aqui nos desafiar. Que Deus possa, de alguma forma, eu quero dizer o seguinte, não desligue o botão quando você sair daqui. Terminou o culto, acabou, vou voltar para a minha vida normal, usar meu celular do mesmo jeito, as redes sociais do mesmo jeito, assistir a Netflix e o Prime Video do mesmo jeito, e não vou precisar evangelizar ninguém, falar para ninguém. Esse tempo foi perdido, se você voltar e tudo continuar do mesmo jeito. Eu já disse para você, né? Nós vamos receber 12 mil folhetos agora, pega 7 folhetos por semana e entrega um para cada pessoa, cada dia. Você entrega um folheto para alguém. Se a pessoa se interessar e disser, o que é isso aqui? Aí você aproveita e fala. Não desperdice sua vida. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê muito poder e força e visão de reino. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.